Hey, você aí do outro lado, eu comprei 35 livros na feira da Unesp e eu quero mostrar para vocês cada um, fazer um breve comentário de cada livro, porque eu comprei e quem sabe aí você se sente motivado a também ler um desses livros, já que o foco desse canal é incentivar a leitura também, além de falar de produtividade, rotina e outras coisas. Um dos focos principais desse canal e da minha vida também é incentivar as pessoas a lerem mais e mais e mais e cada vez mais. Então a Feira da Unesp, para quem não conhece, Feira da Unesp e Feira da USP acontecem 2 vezes no ano. Feira da Unesp agora em maio, Feira da USP no final do ano, onde os livros ficam com no mínimo 50% de desconto do preço de capa. Então tem livros aqui que foi 70% de desconto. Maravilhoso! Então a gente, depois que eu descobri isso, eu e minha esposa, a gente pausa para vinheta. Teodoro fala com você sobre todos os livros que eu comprei na feira da Unesp. Então, eu e minha esposa, depois a gente descobriu a feira da Unesp e da USP, a gente ficou maravilhado, claro. A gente gosta muito de ler, gosta muito de livro, né? Por acaso que eu sou também escritor, trabalho com contação de histórias. Então a gente economiza o ano inteiro, de verdade, tem um saldo, uma caixinha para comprar livros e a gente faz a nossa listinha e aí quando chega as 2 feiras a gente gasta todo o nosso dinheirinho em livros e a gente consegue comprar a nossa lista. A gente lê tudo? Não, mas tem um termo em japonês para definir o hábito dos acumuladores de livros que é tsundoku. É um termo que os japoneses usam para descrever as pessoas que acumulam muitos livros, mas na verdade não leem nenhum. Não é o nosso caso, a gente tenta ler quase tudo, a gente não consegue ler tudo até o intervalo da feira. Talvez a Michelle, minha esposa, pode até conseguir, que ela lê muito mais rápido do que eu leio um pouquinho mais devagar, mesmo lendo todos os dias. Então esse hábito também ele tem a ver com o sentimento de você acumular livros. Por que você acumula livros? Porque é muito bom. Né? Você tem um sentimento de conforto, eu no meu caso, eu tenho um sonho de ter a casa cheia de livros, as paredes, que você não vê parede, você só vê livros, prateleiras e prateleiras de mais e mais livros. Meu sonho é realmente ter uma biblioteca pessoal em toda a casa com livros espalhados por todos os lugares, porque livro me traz muito conforto. Já fiz um vídeo aqui, vocês podem ver, falando sobre o meu amor pelas bibliotecas e como eu me sinto bem em volta dos livros e do silêncio e da paz que esse papel com letrinhas e com várias histórias profundas me fazem tão bem. Então eu quero falar um pouquinho de cada livro para vocês. Se vocês se interessarem, tem link de afiliados lá na Amazon para você comprar. Já garanto, não vai ser o preço que eu paguei muito mais barato. Se você está em São Paulo, se programa para ir na feira da USP ou da Unesp para economizar. Se você quiser comprar pela Amazon, use o nosso link. Geralmente na Amazon você consegue até dependendo do livro, até 50%, 60% de desconto. Então usa o meu link. Se não quiser comprar agora porque não está desconto, aguarda para comprar talvez na Black Friday ou espera a feira da USP, que é no final do ano. Faça sua listinha. Os livros que eu indico aqui, vai colocando na listinha para você também economizar e ter a sua própria biblioteca. Vamos começar aqui com os clássicos da literatura nacional que eu estava querendo ter na minha coleção. Eu li esses livros quando eu era adolescente, então agora eu queria reler com uma visão não só de adulto, mas também com a visão de escritor, depois de estudar tanto tempo como escrever, escrita criativa. Então a gente pegou Graciliano Ramos, Vidas Secas, um clássico maravilhoso, né? Mas eu li quando adolescente, eu não tenho muita memória do livro, mas só lembro que era muito bom. Então a gente pegou essa edição da Companhia das Letras, da Penguin Companhia das Letras, que é uma edição muito bonitinha. Eu aconselho também a da editora Antofágica, que faz um trabalho maravilhoso. Eles têm uma versão pocket muito bonita, acho que com comentários e tal, muito legal. Não peguei a deles dessa vez, porque a gente já estava ali na Companhia das Letras e acabei pegando por lá. Machado de Assis, Dom Casmurro, foi o primeiro romance que eu li do Machado. Depois eu li os contos dele também, e é um dos meus escritores favoritos de todos. E também Memórias Póstumas de Brás Cubas, outro clássico dele. Se você quer ler Machado, aconselho talvez começar pelos contos, que são mais leves, e depois você pode partir por Dom Casmurro, que é um livro muito legal, muito rápido de ler. Eu nem lembrava que ele era grosso assim, porque eu li tão rápido que eu não lembrava que ele era tão grosso assim quando eu li da última vez. E o Memórias Póstumas também é uma coisa mais satírica, mais brincalhona. Então aconselho muito, se você nunca leu Machado de Assis, você é brasileiro, perca
as suas barreiras aí que você tenha com ele e leia, porque é muito bom, é muito fácil de ler, é um livro rápido e super divertido e que vai te trazer boas reflexões. Vamos partir para os livros japoneses. Então, tem uma editora que eu gosto muito, que é a editora Estação Liberdade. Eu não sei se esse nome é por causa do bairro japonês, Liberdade, talvez seja, né? Aqui em São Paulo. Mas eles publicam bastante, não só livros japoneses, mas eles publicam muitos livros japoneses, principalmente de autores mais clássicos. Não sei se é porque está em domínio público, não sei. Esse aqui não está em domínio público, é literatura do século XX. E aí o autor aqui é o Yasunari Kawabata, o livro é O País das Neves, é um livro ganhador de prêmio Nobel, é um dos principais escritores do século XX do Japão, responsável por divulgar, né, ser um representante da literatura japonesa no século XX. É um escritor muito importante para a literatura japonesa, eu queria muito ler ele, e o cara do comercial lá da Estação Liberdade me convenceu. Eu fui lá querendo pegar um livro dele, ele me convenceu a pegar O País das Neves, que é o livro ganhador do Nobel mais vendido e ideal para iniciar nesse autor, que parece que é um pouco mais, escrita um pouco mais dura, mais difícil, mas que é muito prazerosa. Então recomendo muito Yasunari Kawabata, O País das Neves, da Estação Liberdade. Olha, a Estação Liberdade é uma editora muito legal. A outra da Estação Liberdade é Entregas da Kiki, da Eiko Kadono, Daniel Kondo. Esse livro aqui é parte do meu desejo de ter a coleção de livros, de todos os livros que inspiraram os filmes do Hayao Miyazaki e do Estúdio Ghibli, e livros que gravitam em volta do Estúdio Ghibli, né? Esse aqui inspirou o filme Serviços de Entrega Kiki, feito pelo Miyazaki. Quem conhece os filmes do Miyazaki sabe que é uma inspiração. Quem lê o livro diz que ele realmente só se inspirou, não é uma adaptação direta, porque o Miyazaki não é uma pessoa muito boa em adaptação. Ele é bom de criar as coisas dele, se inspirar e fazer o que ele quiser dar na telha dele, porque o homem não tem nem roteiro. É uma loucura sem fim. Então, Entrega Expressas da Kiki, mais um livro para minha coleção de livros do Estúdio Ghibli. Quem sabe até o final do ano eu adquiro mais alguns, na próxima feira do livro, talvez. E aí a gente possa ter outro vídeo que eu mostre um pouquinho mais dessa minha coleção. Continuando aqui em livros infantis, esse aqui é um livro infantil. Parte do meu trabalho é ler livro infantil, porque eu vou publicar o meu primeiro no final do ano e quero adquirir mais e mais conhecimento de livros infantis para escrever mais e mais livros infantis, que sempre foi o meu sonho de criança e agora finalmente eu estou realizando e quero realmente perseguir essa carreira. Eu estou aqui com Roald Dahl, que é uma referência em livros infantis, que aqui a gente está com o Fantástico Senhor Raposo, mas ele escreveu também a Fantástica Fábrica de Chocolate, a Matilda. Esse aqui saiu pela selo da editora Record, o selo de livros infantis deles, que é a Galera Júnior. Parece que está uma edição muito legal, uma folha com a textura muito boa, está com ilustrações do Quentin Blake, muito bonitinho. Esse livro aqui inspirou a adaptação, o filme Fantástico Senhor Raposa, do Wes Anderson. É um dos meus filmes favoritos de todos os tempos e eu queria muito ler esse livro porque o filme é maravilhoso. Eu amo Wes Anderson, não sei se você concorda comigo, mas eu acho ele um dos melhores cineastas dessa última geração de Hollywood. Não sei se é geração Hollywood, porque ele é francês, mas ele é maravilhoso, eu adoro o trabalho dele. E aqui a gente tem o Fantástico Senhor Raposo, que é um livro que eu estava muito ansioso para ler e finalmente eu comprei. E na próxima, se eu gostar, vou comprar a coleção completa desse autor aqui, que dizem que é fantástico. É uma referência em livros infantis. A gente tem aqui o Pequeno Príncipe. Eu tenho uma edição que está com o meu sogro, que foi o primeiro livro que eu dei para minha esposa de aniversário. Foi um presente, porque ela gosta muito, ela queria muito que eu lesse, então eu dei para ela, li e depois dei para ela o livro. E realmente é um livro muito legal, eu queria reler ele agora com alguns anos nas costas, né? Eu li esse livro 10 anos atrás, e agora eu queria ler com essa visão de escritor, de autor infantil também. E aqui é a tradução original de 1952. Esse aqui é uma edição da Harper Kids. Eu gosto muito do trabalho da HarperCollins e gosto muito do trabalho deles com livros infantis. Continuando, vamos continuar então com a HarperCollins, que eles estão publicando alguns livros que inspiraram o Tolkien. Inspiraram o Tolkien a criar o universo do Senhor dos Anéis, da Terra-média, o Hobbit. E a gente está aqui com um livro que inspirou o Hobbit. É um clássico infantil, que é a maravilhosa Terra dos Snurgs. Não faço ideia se é bom ou não. Eu peguei porque eu tenho uma coleção de livros do Hobbit, que eu vou fazer um livro aqui, e esse aqui
claro, vai fazer parte, já que é um livro que inspirou o Tolkien a escrever O Hobbit. Aqui diz que é uma deliciosa aventura amada pelos filhos do Tolkien, com ricas ilustrações originais. Então, é muito legal. Esse aqui é um livro parte da coleção Féria, que são essas narrativas únicas que inspiraram o Tolkien a escrever, a criar o seu próprio universo. É bem bonitinho, eu já tinha visto a propaganda deles, eu não abri ainda, tô com dó, porque eu vi lá na Bienal de perto o livro que me convenceu a comprar, porque as folhas estão teve um cuidado muito grande da HarperCollins na publicação desse livro. Estou muito curioso para ler, tá na minha lista aqui de logo que eu acabar os próximos livros, entrar nesse aqui. Vamos agora para Duna, continuando aqui no literatura meio fantástica, né? Especulativa, vamos dizer aqui. A gente tem uma fantasia / ficção científica, que é o Duna do Frank Herbert. Aqui é a primeira trilogia. Eu tô de olho nesse negócio aqui tem muito tempo. Eu gosto muito do Duna do David Lynch. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu gosto muito da versão que tem no YouTube de um fan edit que tem 2 horas e meia, 3 horas do Duna com cortes. Então é a versão mais próxima que o David Lynch queria do filme. Gosto muito dos novos filmes do Denis Villeneuve, então fiquei muito curioso para ler o livro, estava na minha lista, finalmente consegui pegar um preço bacana lá na Aleph. Sempre tem preços muito legais. A Aleph é talvez uma das editoras que eu acho que eu mais gosto no Brasil, que eles fazem um trabalho impecável com capa, com traduções maravilhosas da Aleph. Então a gente tem aqui Duna, a primeira trilogia escrita ainda pelo Frank Herbert, tem a segunda trilogia que também é escrita por ele, e depois tem os outros livros que eu já não tenho muito interesse, que foram escritos pelo filho dele dentro desse universo. Eu quero ler a primeira trilogia, se eu gostar eu compro a segunda, mas dizem que a primeira é realmente onde tá as coisas mais legais. Então tá aqui Duna da Aleph, é uma edição fantástica. Geralmente na Amazon tem uns preços legais, mas na feira da Unesp e da USP você consegue por R$150 ou até menos, dependendo do período, né? Às vezes eles abaixam um pouquinho mais esse preço. Aqui, continuando aqui na ficção, vamos ter aqui um terror. Não sei se esse é terror, né? Esse é o Holly, do Stephen King, né? Uma das personagens mais carismáticas e engenhosas de Stephen King. Ela aparece em outros livros, né? Que é a detetive Holly Gibney, que retorna para desvendar uma série de desaparecimentos misteriosos. Estou bem curioso. Esse livro, minha esposa que é mais fã do Stephen King, então não dava para sair sem um livro do Stephen King. Podia ter pego mais, mas a gente queria comprar outras coisas. Ainda temos no plano ter todos os livros do mestre do horror aqui em casa. Vamos para os mangás agora, talvez? A gente tem aqui uma indicação. Quem conhece PH Santos? PH Santos é um crítico de cinema, mas também fala de livros aqui no YouTube. Adoro o trabalho dele. E ele indicou esse mangá, que é o Solanin, do Inio Asano. É um volume único. Ele é uma... Eu nem lembro direito do que se trata. Eu só sei que o PH Santos falou que é um livro... que é um mangá que trata muito de introspecção, de relacionamento. Eu fiquei muito curioso. Gosto muito de mangás que saem daquele universo da porradaria do Shonen Jump. Gosto muito disso, gosto muito de One Piece, é um dos meus mangás favoritos, gosto de Dragon Ball, amo Akira Toriyama, gosto de Yu Yu Hakusho. Temos um mangá aqui que tem relação com o Yu Yu Hakusho, tem Akira aqui, mas eu gosto muito de mangás também que vão mais para uma outra coisa, para uma coisa mais reflexiva. E esse aqui, ele trata de um casal de jovens que divide um apartamento em Tóquio. Então a gente vai ver como eles lidam com a vida adulta e a perda da juventude. Então parece que é um livro muito legal, que promete trazer muita reflexão aí, principalmente para quem está passando por essa transição aí da vida adulta. Eu achei que... E aqui é uma edição da LPM, a LPM também publica alguns mangás. Achei muito boa a edição deles, está muito legal. Esse aqui eu indico vocês assistirem o vídeo do PH Santos sobre o Solanin. Vocês vão ficar super empolgados e vão querer comprar o livro na mesma hora. Eu segurei para comprar na feira da Unesp, se não tinha comprado na hora, ele falou tão bem que eu fiquei muito curioso. O outro aqui que eu estava querendo já tinha muito tempo, desde o lançamento, que é Sensei Hakusho, do nosso Kunio Adino. Esse mangá aqui é do assistente do Yoshihiro Togashi, que é ainda, né, ele tá vivo, que foi o mangaka criador de Yu Yu Hakusho e Hunter vs Hunter, e também de Level E, ou Level I, não sei como que os brasileiros falam aqui. Então ele foi um assistente do Togashi, né, que é esse grande mangaka. Mangaka é quem escreve mangá, quem cria mangá no Japão. Desenha, roteiriza, faz todo o processo. Geralmente
os mangakas, eles têm uma série de assistentes, porque é um volume é uma historinha por semana que sai, é muito trabalho que eles têm que fazer, porque é muito detalhado, né? O mangá tem muitos detalhes, e então eles precisam de muitos assistentes para conseguir dar conta da demanda. E o Togashi é um cara que é um pouco diferente no mundo aí dos mangakas, ele tem algumas especificidades, e aqui a gente tem o mangá do assistente falando disso com muito humor, parece que é bem engraçado e mostra esse lado do Togashi. Quem é fã do Togashi, da obra dele, né, das obras dele, Yu Yu Hakusho, o Hunter vs Hunter, eu acho que é uma boa pedida, parece que é bem leve, bem legal de ler, e a gente tem oportunidade de conhecer um pouquinho mais dessa personalidade japonesa que é o Togashi através dos olhos de seu assistente. O outro é o volume 4 do Akira. Esse livro estava fora de circulação, eu acho que tinha um ano e meio. Eu estou procurando ele faz tempo e eu já tinha conseguido os outros volumes da coleção do Akira e estava faltando 4, tanto que eu parei no segundo volume, porque eu ia chegar no terceiro e não tinha o quarto ainda, então eu vou esperar um pouquinho para ter a coleção completa e terminar de ler. É muito bom, eu gosto muito do filme, o mangá tem a história um pouquinho mais longa, tem com muito mais profundidade, os desenhos, o traço, as ilustrações, os desenhos são fantásticos do Katsuhiro Otomo, até esqueci de falar o nome dele, né? O mangá é tão famoso que eu esqueci o nome dele, que é o Katsuhiro Otomo. Ele é fantástico, cada quadro é maravilhoso, parece que você está assistindo um filme de tão bem que ele consegue desenhar cenas de ação, os movimentos, os ângulos de câmeras que ele usa aqui no mangá. Eu indico muito a coleção completa do Akira, é uma ficção científica com muita profundidade, uma história que vai além do mangá padrão, né? Vocês viram aqui que são 3 mangás que fogem um pouco do circuito normal de mangás. Eu gosto muito desse tipo de mangá, que não é só o mangá da porradaria, apesar de eu amar One Piece. E a gente tem aqui também, sou muito fã de Asterix e Obelix, na verdade só Asterix, né? Os livros, os filmes que saem com esse nome, ou os jogos, e Asterix fez parte, me tornou um leitor, né? Comecei com quadrinhos para depois ir para literatura, me tornou um leitor, me tornou uma pessoa que ama criatividade, que ama contação de histórias. Aqui a gente tem o Combate dos Chefes, que é o que virou a animação da Netflix recentemente, eu quero assistir, mas os quadrinhos são muito bons, nenhum dos filmes eu acho que fez jus, talvez aqueles primeiros, mas nenhum fez jus. Esse é um quadrinho francês, é muito, muito, muito bom. Para quem gosta de humor e gosta da brincadeira que eles fazem com a história, né, com fatos históricos, aí inserindo o Asterix, inserindo esse negócio da poção, da super força que eles têm, é muito legal. Você não vai aprender história aqui exatamente, né? Mas é legal para você criar curiosidade. Eu mesmo criei muita curiosidade, tanto que fui fazer curso de história, né? Eu fiz 2 anos e meio do curso de história antes de mudar para música, porque Asterix me influenciou muito, é um dos meus livros favoritos. Eu estou querendo ter a coleção completa, porque eu li tudo isso aqui na biblioteca. Por isso que a importância de ter bibliotecas, eles são um grande incentivo para a leitura. Fomos para os mangás, vamos aqui para o Poderoso Chefão, da editora Record também. A editora Record faz um trabalho fantástico, né? Quem conhece sabe. A gente está aqui com o Poderoso Chefão e essa capa. Tinha a capa dura lá, mas essa capa aqui não tem como. É melhor a capa mole do que a capa dura. Olha isso aqui, né? Como se fosse um tiro aqui, uma rosa. É o livro que inspirou a adaptação do filme, né? Então, do Mário Puzo, que estava envolvido no filme. Por isso, Poderoso Chefão, se você não assistiu, vá assistir. O filme, o 1 e o 2, o 3 nem tanto, mas o Poderoso Chefão 1 e 2 são obras-primas do cinema. É um dos melhores filmes já feitos pelo cinema, assim. É maravilhoso, bem redondinho, muito bom, muito bem atuado, muito bem escrito. Estava muito curioso para ler o livro. Meu amigo Andrew, que tem um canal aqui no Arsenal Books, tem um canal aqui no YouTube, fala sempre desse livro, então resolvi comprar agora que estava com desconto muito legal na Record. Outro livro aqui, que é da mesma editora que publica o Murakami no Brasil, que é Alfaguara, é outra editora maravilhosa, faz um trabalho muito bom de tradução. A gente está aqui com O Senhor das Moscas, Prêmio Nobel de Literatura do William Golding. É um livro também que eu estava muito curioso para ler, porque muitos amigos falam muito bem, inclusive o Andrew lá do Arsenal Books. Confere o canal dele que também fala de literatura focado mais em livros de ficção histórica. A gente tem aqui, se você for lá por minha conta, fala lá que você foi por causa do Por Teodoro, que ele vai saber quem é. E a gente tem também aqui alguns clássicos, né?
Eu li Franz Kafka Metamorfose ano passado para escrever o meu livro infantil, né? Não tem, né? Franz Kafka e Freud. Aguardem, vai ser muito legal o livro. Franz Kafka, O Castelo. Muito curioso para ler esse livro. Eu queria comprar o Processo também, mas a companhia não levou para essa feira. Espero que leve no final do ano, porque esse ano eu quero ler os livros principais do Kafka para zerar Kafka, porque eu virei um grande fã. Para mim, uma das melhores coisas que eu li nos últimos tempos, assim, foi muito bom. Metamorfose é um livro maravilhoso mesmo, assim, de mudar a sua vida, mudar a sua percepção de mundo. Espero que o Castelo siga o mesmo padrão de qualidade. Outro aqui não é um clássico, mas é da ficção, pelo menos talvez um clássico da ficção científica, que é Contato, né, o romance do Carl Sagan, que é um grande astrofísico, um grande físico, divulgador da ciência, né, divulgador científico. Tinha a série Cosmos, que ficou muito famosa, assisti quando era criança, adorava e adoro o trabalho do Carl Sagan. Eu que também falei que fiz 2 anos e meio de história, né? Eu cursei 1 ano de física também, porque eu amo astronomia. Hoje faço parte de um grupo internacional de astrônomos de verdade, né, que são acadêmicos, doutores, e eu estou lá de enxerido como músico do grupo, que é o COIN. E então Carl Sagan, leitura obrigatória. Contato, recomendo muito. Contato com extraterrestres não é sinônimo de homenzinhos verdes desembarcando de um disco voador. É muito mais. Simples, sinais captados no radiotelescópio podem conter mensagens capazes de nos fazer repensar toda a nossa concepção da vida e do universo. Esse é o ponto de partida de Carl Sagan. E aí vocês podem ver o filme também para ficar empolgado e depois ler o livro, que eu acho que vai ser muito legal. O filme é legal, espero que o livro seja muito legal também. Para quem gosta de ficção científica e quem gosta de astronomia, eu indico muito. E a gente tem aqui, esses aqui são da editora Unesp. Muito legal o trabalho que a editora da Unesp faz. Então aqui a gente tem certeza que vai ter uma boa tradução. Esse aqui é o do Edgar Allan Poe, Histórias Extraordinárias. Tem seus contos principais aqui. A gente tem aqui A Queda da Casa de Usher, que, né, teve a série aí na Netflix, não sei se é exatamente uma adaptação. A gente tem Os Assassinos na Rua Morgue, a gente tem O Gato Preto, tem o Barril de Amontilhado. Então só os clássicos dele. Eu li pouca coisa do Edgar Allan Poe, então já estava querendo um tempo achar e achei essa edição muito legal da Unesp. Eu indico muito as edições da Unesp, muito bem feito. E editoras de universidades federais, estaduais, públicas, a gente tem que sempre incentivar, comprar o livro deles e incentivar que eles continuem publicando, fazendo esse trabalho maravilhoso que sempre fazem. A editora da UNB, que é a minha universidade, também faz trabalho incrível de publicação. A gente tem também aqui um livro do Fitzgerald. Na verdade a gente tem 2. Tem o Grande Gatsby. Esse foi minha esposa queria muito ler e eu também queria, porque eu li o livro Paris é uma Festa, do Ernest Hemingway, e ele está no mesmo momento que Fitzgerald está em Paris escrevendo esse livro. Então fiquei muito curioso para ver o resultado ali depois de ler o Paris é uma Festa. Eu queria muito ler esse livro aqui, que é um clássico, né, da literatura também. E aí a gente pegou o livro de contos dele, porque tem um livro que inspirou o filme, foi uma adaptação direta do Curioso Caso de Benjamin Button. Então a gente tem aqui Contos da Era de Jazz, tem vários contos clássicos dele aqui. Então eu não sei qual foi o que inspirou o filme Benjamin Button, mas tá aqui Fitzgerald. Espero ler em breve, gosto muito de contos, já mencionei aqui no canal. Agora vamos para a área da filosofia. Então eu peguei 3 livros filosóficos não, de filosofia. Eu peguei Meditações, eu já tenho Meditações com outra editora, que é uma editora muito legal, esqueci o nome agora, não estou com o livro aqui perto de mim para falar, mas eles fazem um trabalho incrível, vou deixar o link deles também, só que é uma leitura mais dura, uma leitura muito mais fiel ao original do Marco Aurélio. Então esse aqui é o Meditações, é a Bíblia, vamos dizer assim, do estoicismo, no sentido de que a gente tem um estoico, praticante do estoicismo, escrevendo um diário sobre isso. Ele não fala sobre a filosofia estoica, como outros autores abordam, outros filósofos vão abordar, mas ele é alguém que faz na prática a filosofia estoica, e ele coloca aqui nos seus diários. É o imperador romano, né? Para quem viu o Gladiador, é aquele imperador, o senhor, o mais velho, né? Pai do Cômodos, que vai virar imperador depois, né? Dizem que ele era realmente aquela pessoa mais íntegra e tal, um imperador mais íntegro, dentro do possível que podia ser
de integridade ali no Império Romano. Então, Marco Aurélio, Meditações, essa aqui é uma edição da Penguin, estou curioso para ver como que é, estou acabando de ler a minha outra edição e já vou pular para essa aqui para ver a diferença, que tem uma linguagem um pouco mais acessível para quem não é filósofo, né? Quem não está inserido nesse universo, como eu só sou um curioso da astronomia e da filosofia. A gente tem A Arte de Escrever, do Schopenhauer. Esse livro aqui eu estava muito curioso porque é principalmente um dos principais filósofos alemães, né? O meu livro infantil, que vai sair no final do ano, foi inspirado não só por Kafka, mas também por uma teoria do Schopenhauer. Então, por isso que eu estava muito curioso por esse livro dele. E espero que né, supra as minhas expectativas. E o outro é Epícoro, que é a Carta sobre a Felicidade e outros escritos, né? Disse que tudo já estava nos gregos. Isso certamente é verdade para a busca humana pela felicidade e pela vida plena. Então, espero que seja uma leitura legal. Todo mundo fala muito bem dele na filosofia. Fiquei curioso para ler esse livro, que era bem curtinho. Esses dois aqui são da LPM. Esse aqui é mais um da Penguin. Eu acho que é uma editora que faz um trabalho muito legal, muito honesto e vende os livros num preço sempre bem acessível. Vamos agora para alguns livros que foram escolhas da minha esposa, mas que eu fiquei maluco para ler, que são... Peraí, tem mais um aqui também, que era da minha listinha, que é A Cabeça do Santo, da Socorro Acioli. Esse livro aqui foi uma indicação da minha colega Juliana, também trabalha com TV. A gente se conheceu no grupo Chopp Literário, que é um grupo de escritores, e eu fiquei muito curioso porque é uma pessoa que eu confio e indicou esse livro, que é o primeiro romance de Socorro Acioli, né? Diz que é uma festa muito... partindo de uma ideia que parece roubada aos melhores sonhos de Gabriel Garcia Marques. Então fiquei muito curioso para ler esse primeiro romance, Socorro Acioli, e depois quero ler os outros livros também que falam muito bem do autor. O próximo aqui a gente ficou muito curioso para ler os livros da Anne Ernaux, não sei, ela é francesa, né, eu acho. Esse aqui, o primeiro é O Lugar. A gente ficou muito curioso porque eu gosto muito da editora Fósforo. De todas as editoras que tem aqui, eu acho que é a que faz um trabalho melhor em termos de capa e de material das folhas, né? Tem uma textura maravilhosa aqui, o cheiro, aqui a parte sensorial vai à loucura com os livros. Ele sempre tem também um marca-página dentro dos livros, tudo de excelente qualidade. É uma editora que tem um comprometimento muito grande com o que publica, não publica qualquer coisa. Então a gente tem Um Lugar, que é dessa autora Prêmio Nobel da Literatura. Não sei realmente do que se trata, só realmente a gente foi atrás porque minha esposa ficou curiosa, porque ouviu falar da autora em algum lugar e porque ela tinha um livro lá que a gente já estava querendo. Esse aqui é o livro dela de ficção, O Lugar, mas tinha esse livro aqui que era A Escrita como Faca e Outros Textos, que é ela falando sobre a escrita, sobre o ato de escrever. Então a gente ficou muito curioso, uma autora Prêmio Nobel que vai ter uma visão um pouquinho diferente, é uma autora, né, uma mulher. Estou lendo já Como Escrever Histórias, da Ursula K. Le Guin, que é maravilhoso, e fiquei curioso para ler da Anne também. E, claro, junto, a gente fala muito de caderno aqui no canal, né? Vem um diário de escrita em branco para você preencher com as suas ideias. Então, eu adoro o material da Fósforo, eles me dão um diário junto com o livro, não tem como comprar, o preço deles também é acessível pela qualidade que eles oferecem. Esse aqui já está eu já estou começando a ler, logo que cheguei em casa já fiquei muito curioso, é bem curtinho, né? 100 páginas, dá para ler super rápido. Aqui a gente tem também esse aqui, fascinado por ele, minha esposa está lendo e está me falando o que ela está lendo, comprou ontem, já leu quase metade do livro, é que ela lê muito rápido. O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro. É um livro que fala sobre a escrita também, só que de outro ponto de vista, do ponto de vista psicológico. Ela até aborda as manias que escritores geralmente têm, muitas manias, e ela até cita uma pesquisa, por exemplo, que foi feita na Suécia, que 50% dos escritores nessa pesquisa têm a tendência ao suicídio. Então eles assumem que seria uma característica dos escritores pela sensibilidade que um escritor tem ao olhar para o mundo e colocar no papel. Nunca tinha ouvido falar nisso, achei muito interessante. É um livro que trata da parte da psicologia com a escrita. É uma autora que
tem seus livros de ficção, né, seus romances, mas aqui é um livro de não ficção, falando dessa relação da escrita com essas manias, com o lado psicológico do autor. Eu estou muito interessado para ler esse livro aqui, depois que eu terminar, esse é o próximo, tá? Então vocês vão ver vídeos, muitos vídeos, estou falando desse livro, porque tem muito assunto legal para a gente tratar e para a gente destrinchar aqui no YouTube. Espero que você que está acompanhando o canal, gostou do vídeo até aqui, esse vídeo gigantesco, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais vídeos como esse, que a gente vai abordar esse lado mais introspectivo e reflexivo da literatura, sempre com esse foco. Espero que você fique aqui comigo para a gente ler esse livro juntos, tá? O Perigo de Estar Lúcida. Eu vou logo mais, a gente vai ter vídeo no canal sobre esse livro. Esse aqui, nem precisa falar, né? A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera. A gente ficou muito curioso por causa do filme. Não li, não conheço nada do livro. Minha esposa, que acho que já viu o filme, gostou e ficou muito curiosa para ler o livro. É um livro capa dura da Companhia das Letras, que sempre tem um material de qualidade, que sempre tem um cuidado muito grande com as suas traduções. Aqui a gente está com marca-página da Fundação, então a Asimov está presente aqui abençoando o livro. Estou curioso para ler, mas esse aqui confesso que não está na minha lista próxima de leitura, não. E a gente tem também outro que ela foi atrás, que é da Bell Books. Esse livro aqui, pelo que eu entendi, é parte de uma trilogia, tudo sobre o amor, novas perspectivas. A editora Elefante também, que tem um trabalho maravilhoso. Eu acho muito legal que os livros da Bell Books, eles não têm a quina quadrada, né? É a quina arredondada, muito interessante, dá uma característica bem diferente para o livro. Fiquei curioso também, esse aqui eu realmente fiquei muito curioso, a autora é muito conhecida, né, no meio literário, então muito curioso para ler esse aqui, porque é uma trilogia. Se a gente gostar do primeiro, com certeza vamos ler os próximos, e já está na lista para a próxima feira, na feira da USP, caso a gente goste. Pessoas Normais, Sally Rooney. Esse eu não faço ideia do que seja, essa da minha esposa, ela foi uma recomendação de alguém e ela seguiu a recomendação porque ela ficou convencida que o livro é muito bom. Uma história de amor entre duas pessoas que tentam ficar separadas, mas descobrem que isso pode ser mais difícil do que parece. Fiquei curioso também, porque eu estou tentando ler livros fora do universo da fantasia, que é o que eu mais li durante a minha vida toda. A gente tem um aqui também, outra indicação, Caderno Proibido, Alba de Céspedes. Pelo que eu entendi, é o livro de uma dona de casa. Ela escreve sobre, nos anos 50, Roma dos anos 50, é uma mulher comum, casada há mais de 20 anos, mãe de 2 filhos e funcionária de um escritório. E aí ela conta sobre a sua rotina. Acho muito interessante esse tipo de livro, mais pessoal, mais introspectivo. Esse com certeza foi da minha esposa, mas está na minha lista também. E a gente tem aqui o último que eu vou mencionar para vocês, de toda dessa grande lista de livros aqui, que é Isabel Allende, não sei se estou falando certo, A Casa dos Espíritos, também da editora Record, aqui é do selo deles, da Bertrand, que publica, tem uma publicação de livros muito interessantes, a Bertrand, que é um selo da editora Record. Esse livro aqui foi uma indicação do Bookster, para quem conhece, é um influencer literário do Instagram, que ele faz um trabalho fantástico de indicações de livros que às vezes são muito fora do eixo principal literário, né, do mainstream. Ele geralmente fala de muita coisa interessante. Minha esposa ficou muito curiosa sobre esse livro aqui, que aborda a questão, eu acho que é a questão do sobrenatural de uma maneira um pouco mais sensível. Então, A Casa dos Espíritos, Isabel Allende, fiquei muito curioso. E você, qual dessa montanha de livros aqui você ficou mais curioso? Qual desses livros aqui você já leu? E coloque aí nos comentários se você leu algum desses livros que eu mencionei aqui. Deixa aí qual foi o seu favorito, qual que você fala, qual você indica que eu comece aí, né? Eu disse que eu vou começar por esse aqui, ó, o primeiro, O Lugar, de Anne Trott, não sei falar o sobrenome dessa moça, e depois O Perigo de Estar Lúcida. Concorda que eu devo iniciar por eles ou vocês acham que eu devo iniciar por outros livros e depois a gente pode fazer um vídeo comentando aqui no canal e vocês participando dos comentários? Então deixa aí nos comentários se você já leu algum desses livros, ficou interessado, curioso por algum desses livros e qual você indica que eu devo iniciar minha jornada literária aqui depois desse festival de livros. E não se esqueça, se você gostou de algum desses livros aqui, ficou curioso, tem link no primeiro comentário fixado do meu link de afiliados da Amazon. Você não
gasta nada mais por comprar nesse link e você ajuda o canal muito, muito mesmo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Te vejo no próximo. Tchau!